Bom, gente, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma aula aberta, hoje com esse tema Jesus Cristo e o Autoconhecimento. Para quem está aqui ao vivo, obrigado pela presença. Eu lembro que está sendo gravado, então se alguém não se sentir confortável, pode fechar a câmera, tal, mas eu gosto muito de ver quem está aqui, porque a gente vai pegando também um feeling de como as pessoas estão recebendo. Para me apresentar, eu sou Heitor Fagundes, facilitador Petro, formado aqui na Regional São Paulo. Sou psicoterapeuta, terapeuta de casais, do grupo e treinamento em empresas. Então, eu venho me dedicando já há vários anos a levar o autoconhecimento de várias formas para vários lugares. E o Pathwork é o caminho de autoconhecimento que mais me tocou, é o caminho que mostra de forma muito clara muitos temas que às vezes a gente acha complicado. E um tema que hoje veio, saiu sorteado na semana passada, é Jesus Cristo. Né? Como trazer uma visão de Jesus Cristo que não seja religiosa, que seja realmente para nos ajudar no nosso caminho de autoconhecimento. Então, isso é o tema da palestra de hoje. Vou colocar aqui todo mundo no mudo só para não haver interferência. Quem quiser falar, é só abrir o áudio e falar. Tá bom? Bom, eu gosto sempre de passar para quem às vezes está vendo gravado, nunca ouviu falar do Pathwork, saber o que é. Então, rapidamente, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual. Por quê? Porque foram palestras canalizadas na década de 70 e 80, então a origem é espiritual, e que fala dos temas da vida humana, fala do dia a dia. Como hoje, por exemplo, Jesus Cristo faz parte do nosso dia a dia para muita gente. E é um caminho. É importante notar que o Pathwork não é uma terapia especificamente. Ele é um caminho. Tem uma parte do que o guia fala em umas perguntas e respostas que é até um modo de vida. Assim. É um lugar onde você começa a caminhar no seu autoconhecimento. E vai se descobrindo, camada a camada, dia a dia. É organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos, porque isso tudo tem direito autoral. O Pathwork Brasil também é uma instituição, uma organização que tem autorização para usar esse conteúdo. A formação de facilitador demora no mínimo 6 anos, de helper mais uns 4 anos, a uns 10 anos de formação. Os helpers e facilitadores autorizados estão no site do Pathwork Brasil, então é tudo muito organizado, assim, como o próprio Pathwork pede, né? Assim, esse trabalho está muito ligado à ordem, à clareza, né? Nada confuso, tudo muito claro. E esse caminho todo a gente faz com 5 ferramentas. Uma coisa que eu adoro falar, porque é muito simples, não que seja fácil, mas deixa tudo muito simples, comparado ao que a gente vê em outras opções, vamos dizer assim. Então, a prece, então, o ato de orar, a meditação, a leitura das palestras, o grupo de estudos, que é onde a gente aprofunda, e um exercício chamado de revisão diária. Muito simples, e com esses 5 exercícios, essas 5 ferramentas, você vai dia a dia aprofundando no seu caminho de autoconhecimento. E para dar um conceito muito básico do Pathwork, mas que é importante para que a gente saiba um pouquinho do que ele fala, é que todos nós temos lá no nosso núcleo uma parte divina, o nosso Deus interior, ou o nosso eu maior, o nosso eu superior, que é a nossa centelha divina, a nossa melhor parte, com o que a gente cria o melhor da nossa vida, onde a gente ama, onde a gente é feliz, onde a gente faz o que a gente gosta, onde tudo flui. Então, nesse desenho aqui, vocês veem que tem uma parte nossa que já manifesta o eu superior. Essa parte pode ser maior ou menor, mas ela já manifesta. Então, tem muitas áreas onde a gente manifesta. Porém, a gente tem um eu menor, um eu inferior, que é onde a gente sente medo, orgulho, a gente é teimoso, a gente é egoísta. E para o Petro, tudo bem, isso faz parte mesmo de nós. Então, a gente vai viver isso dentro dos estudos do Petro como forma de transformar isso na sua essência, que é uma essência de eu divino. E nós temos uma máscara, que é para esconder esse eu menor, a gente cria um padrão de comportamento.
que tenta solucionar o fato de que a gente tem um eu menor. Esse eu menor, ele aparece lá na infância, né, quando a criança quer tudo para ela, ou acha que ela pode qualquer coisa, e ela é frustrada ou é limitada nesse lugar. Por causa disso, a criança vai criar uma forma de agir. Essa forma de agir é o que o Petzold chama de máscara. E quando era criança, tá ótimo fazer isso, porque a criança não era autônoma, etc., mas ela precisava fazer de algum jeito. O problema é que muitos adultos continuam fazendo isso depois de adultos. Isso é muito prejudicial. E aí o guia, né, que é a entidade que manda essas palestras, fala que todo ser humano tem os dois primeiros e 90% da humanidade tem a máscara. Então, isso, para mim, sempre traz uma esperança. Assim, opa, tem 10% que já conseguiu se livrar, pelo menos na época dele lá. Então, estou no caminho aí, porque o guia vai falar o quê? Você precisa tomar uma decisão de encarar sua máscara, porque daí você encara o eu inferior e transforma pedaços do eu inferior em eu maior. É uma maravilha. Então, esse é o caminho, basicamente. Até aqui alguma pergunta das ouvintes ao vivo? Eu sei que vocês já estão carecas de saber disso. Não? Não, desculpa, carecas nenhuma está. Estão sábias em saber disso, porque tem cabelos lindos. Então, vamos em frente para nossa. Antes da nossa palestra, vamos começar então com as duas primeiras ferramentas, que são a prece e a meditação. Tudo bem? Quem está vendo gravado também encontre um lugar tranquilo. Se você não está num lugar tranquilo, faz uma pausa no vídeo e depois, quando você estiver num lugar tranquilo, continue. E aí eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos, tranquilizarem a sua respiração. Vai percebendo se existe qualquer estado de agitação interior, de ansiedade, qualquer estado de desconforto. E num primeiro momento, apenas acolha se isso existir. Talvez o seu dia tenha sido cheio, talvez o assunto que nós vamos tratar seja empolgante. Qualquer tema que te traga agitação pode ser deixado de lado no momento. E aí você vai entrando em contato com a sua intenção de estar aqui e de se conectar com Jesus Cristo através da linguagem do Petzold. Inspire, expire. E vá trazendo para você a forma como você se relaciona com Jesus Cristo. Você tem o direito de se relacionar com Ele da sua forma, como uma relação única entre você e Ele. E que ninguém tem o direito de interferir na sua relação com Jesus Cristo. E nesse estado, chame para perto de si seu anjo da guarda, seu mentor. Convoque seu eu superior para te ajudar agora, esse núcleo divino que existe dentro de você. E com essa conexão com Jesus ativa, consciente, faça uma oração a Deus.
o nosso Pai, que é Pai de Jesus e é nosso Pai. É Deus que nos torna irmãos de Jesus Cristo. E eu farei 1 minuto de silêncio para que você faça a sua prece. E nesse estado de prece, vá se dando conta de que todos nós que estamos orando aqui agora, criamos uma conexão de luz com o nosso eu superior, com nossos mentores, com a egrégora do Pathwork, com Cristo, com Deus. Vá sentindo o efeito desta luz em você, desta conexão. Como algo real no seu corpo. Permitindo que com esta luz você tenha a coragem de iluminar suas partes mais profundas, com muito amor e muita luz. E quando você faz isso, a sua luz também brilha para o mundo espiritual. E imagine que o universo todo fica um pouco mais iluminado, porque você está ativando um pouco mais a sua luz. E entregue a Deus essa luz para que ela chegue aonde deve chegar. Seja dentro ou seja fora de você. E gentilmente vá se preparando para finalizar essa meditação. Perceba como você está se sentindo. Abrindo os olhos. Se quiser, pode fazer uma anotação sobre como você sentiu nessa meditação. Para quem está vendo gravado, pode fazer uma pausa no vídeo, fazer as anotações. E eu vou seguir aqui. Quem está ao vivo, escreve mais rapidinho. E aí a gente segue. Espero que estejam todos bem. Só faz um joinha, vocês estão bem? Tá bem? Tá bem? Tá ótimo. Então vamos lá, vamos falar de Jesus Cristo. Ai, que delícia. Então, como é que o guia começa, né? Então, ele vai dizer o seguinte: algumas religiões dizem que ele é Deus. O guia fala, não é assim. Ele mesmo disse,
ele não é o pai, o criador. Alguns dizem que era um sábio, como muitos outros, que a história registrou. Isso também está errado. Jesus, o homem, era a encarnação do Cristo. E este espírito é o mais elevado, o mais exaltado de todos os seres criados. Ele é a primeira criação direta nascida de Deus. Sua substância é a mesma de Deus. E todos nós temos algo dessa substância, ao que eu dou o nome de eu superior ou centelha divina. Então, percebe que aqui a gente vai afunilar para chegar no mesmo lugar que eu estava falando lá do eu superior. Então, primeiro, para a visão do guia, Cristo, né, Jesus, Cristo não é Deus, ele é filho de Deus, como Jesus disse várias e várias e várias vezes. Então, ele é filho de Deus. Mas muitas pessoas também falam, na verdade, ele era um profeta, um cara muito sábio, alguém que marcou a época dele com muita inteligência, falando verdades muito avançadas, ou seja, este lugar o guia também desmistifica, dizendo assim, também não é isso. Como é que o guia vai classificar Cristo? Como um homem, né, Jesus como um homem, que imagina Deus como essa força maior, Pai de todos nós, Criador de tudo, e uma energia pura, saindo diretamente de Deus. E essa entidade é Cristo. Né? Então, a gente pode começar a denominar assim. E o que é mais interessante, que dentro de cada um de nós existe a mesma substância. Porque todos nós temos ali um pedacinho da substância divina, que é o eu superior que eu falei. Então, isso, para mim, traz muito centro, assim. Pronto. E até é um lugar onde nós e Cristo ficamos vindos da mesma essência. Olha como faz sentido. Todos nós somos filhos de Deus, porque Jesus também veio com essa essência e nós também viemos com essa essência. Até aqui, ok? Algo chama atenção aí que vocês queiram comentar? Não? Vamos ver. Vamos ver se alguém pode ler para mim. Para nós. Quem se habilita? Alguém? Tá, posso ler. Vamos lá, Jacira. Objetivo da vida de Jesus. O objetivo de sua vida não era apenas espalhar seus ensinamentos, pois, por mais verdadeiros e belos que sejam, eles também podem ser encontrados em outras fontes. Outro objetivo foi, através de sua vida e morte, mostrar simbolicamente o curso do desenvolvimento, ou as etapas do desenvolvimento para todo aquele que quiser reconquistar o reino dos céus. Provas, permanecer fiel a Deus em tempos de adversidade, a crucificação do ego com seu voluntarianismo e vaidade, a ressurreição e felicidade do ser espiritual de cada pessoa. Mas nenhuma destas era sua principal tarefa. Se ele tivesse falhado na sua principal tarefa, outro espírito teria tentado. O que te chama a atenção? Eu acho que dá para dar a aula inteira só desse slide, desse e do próximo. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um resumo breve. Mas o que fica para você, Jacira? Ali, a última parágrafo ali, que essas tarefas não era a principal tarefa dele. Uhum. Né? E se ele tivesse falhado na sua principal tarefa, outro espírito teria tentado. E qual, então, é a principal tarefa dele? Qual? É o próximo slide. Mas vamos passar por esse primeiro. Mas esse trecho, para mim, ele é de uma abertura imensa.
Porque aí tira um endeusamento, um pedestal. Não que Jesus não deva ser honrado como o espírito mais elevado, mas é uma coisa bem simples. Deram uma tarefa para ele. Se ele tivesse falhado, o plano de Deus não ia acabar. Outro ia tentar, como uma coisa bem pé no chão, assim, sabe? Então, isso para mim começa a trazer muito essa visão do Petro de pé no chão. As coisas são iguais para todo mundo. Não tem vida fácil, até para mostrar, indo um pouco para o trecho de cima, que é o seguinte: também Jesus acabou mostrando as etapas do desenvolvimento de todo mundo, de todos nós, que é de viver provas, de permanecer fiel a Deus em tempos de adversidade, aquele momento em que quem nunca, né? Nós, pai, por que me abandonaste? Assim, tá tudo tão difícil. Então Jesus também viveu isso. A crucificação do ego aqui, aí é bom fazer uma, né? Ninguém quer que a gente saia aí se crucificando de novo. Mas aí o guia coloca como a crucificação do ego, que em algum momento a gente precisa abandonar o ego mesmo para se entregar à vontade de Deus. Deus, é isso que é a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Então, isso para nós é um desafio, e aqui é legal porque dá para ver um pouco o lado terapêutico do Patrick. O Patrick não é uma terapia, mas tem muito de trabalho de autoconhecimento e terapêutico, porque trabalhar o ego, né, soltar o ego, amadurecer o ego, é um trabalho que várias linhas terapêuticas trabalham. Mas aqui ele põe isso como um exemplo, que Jesus acabou servindo de exemplo da nossa jornada. E depois, para a gente, quando solta o ego, cada camada de ego que a gente solta, que amadurece, a gente percebe a felicidade, percebe essa conexão maior com Deus, percebe uma alegria maior na vida. Então, é um processo mesmo que Cristo viveu e deu exemplo, e todo mundo acaba tendo que viver também mais cedo ou mais tarde. E ele era um humano, né? Sim. Aí que tá mas não só um humano, mas ele deu um exemplo. Ele mesmo, filho de Deus, lá vindo com a alma mais pura, ele não veio para ser privilegiado, vamos dizer assim. Não, ele veio para nos ensinar, né? Para dizer, baixou aqui, tem que passar por isso. Não, eu passei, por que vocês não vão passar? É verdade. Né? Então, tira um pouco a gente daquele lugar de querer ser, às vezes, especial para Deus. Fala, não, de mim Deus gosta um pouquinho mais, ele vai dar uma aliviada. Pega o que ele fez, se ele tivesse feito alguma coisa, né, o que fez com Jesus, para ver se é o caminho. Né? Mas, alguém ia falar alguma coisa? Fala, Tânia. Também eu acho interessante abordar, pelo menos na minha visão, é que, assim, como a gente vive num planeta dual, da dualidade, um ser puramente puro, só com uma energia pura, não conseguiria encarnar nesse planeta. Ele tinha que ter também a dualidade. Tanto que Jesus mostrou um momento de raiva, na hora que ele ficou indignado, começaram a fazer feira em frente à casa de Deus, e ele jogou tudo para fora, né? Porque ele tinha que ter um pouco de humanidade, senão não consegue energeticamente, se você estudar física, é essa encarnação. E outra coisa que a religião prega muito, que Jesus foi crucificado para salvar a humanidade, na minha interpretação, ele mostra a crucificação como a morte do ego mesmo, que quem morre é o corpo, que é o ego, que representa o ego, que o ser divino, ele não existe crucificação dele, ele é eterno, né? Então, acho legal a gente olhar também por esse ângulo. Esse lado assim, ele não conseguiria encarnar num corpo físico, eu nunca vi numa palestra do guia, né? Porque eu acho o plano da encarnação uma coisa perfeita. Acho que não tem erro. Eu acho que isso ele fala em algum momento de uma palestra de como é a reencarnação. Então, o planejamento da encarnação de Cristo, se precisasse que ele tivesse um pouco mais de divindade ou um pouco menos, eles iam achar o corpo perfeito e iam montar um corpo para isso. Então, concordo com você que ele veio também com um pedaço de eu inferior, porque para se conectar, né? Mas eu não costumo falar de que o corpo não aguentaria. Eu acho assim, o corpo vem certinho para a nossa meta. Porque eu já, estudando isso um pouco, eu falei, nossa, se eu evoluir, será que eu não caibo mais no meu corpo?
E a minha reflexão foi, não, meu eu superior está de olho. Ele não vai deixar passar de um limite, ele não vai agredir o próprio corpo. Mas isso é um debate longo, assim, é uma coisa mais da gente aprofundar na visão de cada um. Acolho a sua, só quis compartilhar um pouco da onde eu vejo isso. Mas, e quanto à crucificação, é isso mesmo, a alma não morre, né? É abandonar o corpo mesmo, abandonar essa personalidade, essa persona ou esse ego. E eu queria ressaltar um tema desse slide que eu acho muito legal, aonde o guia também não se põe como, nem põe Cristo nessa questão do conteúdo que ele traz como uma coisa assim, uau. Porque você tem aí fontes para achar de que nós temos um Deus interior, temos, né, a nossa essência divina muito antes de Cristo. Então, assim, não era essa a missão de Cristo, porque isso tem em outros lugares. E ele destaca isso. Mas vamos ver, então, qual era a principal missão de Cristo. Quem pode ler? Eu posso ler. Então, a principal missão de Jesus. Alguém precisava vir à Terra e passar por todo esse sofrimento completamente sozinho. Em alguns momentos, sem qualquer proteção divina, e resistir ao mal. A toda tentação, por seu próprio livre-arbítrio. Somente assim, as leis espirituais poderiam continuar intactas, para que, com justiça, mesmo contra as próprias forças do mal, cada pessoa pudesse reencontrar o caminho para Deus. Desta forma, ninguém poderá dizer que Deus usou seu poder para violar seu dom de livre-arbítrio a todas as pessoas. Jesus Cristo provou isso do modo mais absoluto. Fica para você, Josiane. Que nós vemos aqui, e nós temos o livre-arbítrio de escolher seguir a Deus, voltar para casa, né? Uhum. Então, e que Deus não violou a lei como fez, como é que é, o diabo lá, né? Que ele puxou, fazia eles seguirem a ele. Não, Deus deixou que a cada um que escolhesse o caminho, né? Qual caminho seguir, seria o caminho de Deus, voltar para casa. Inclusive Jesus. Inclusive Jesus. É essa sacada que ele traz, assim. Alguém precisava passar por todas as provas, às vezes sem ajuda divina. Então, às vezes, sempre a gente pede uma proteção. Em alguns momentos, isso o guia fala em outras palestras, a proteção divina é retirada. Por quê? Para a pessoa fazer a escolha de ficar na luz. Para quem viu a minha aula sobre a proteção espiritual, sobre entidades espirituais, o Petro vai trazer que é um trabalho interno essa proteção, não vem de fora. É a gente escolher a luz e vibrar no eu superior, que quanto mais a gente vibra, mais difícil fica de entidades não divinas se aproximarem de nós. E aonde a gente ainda tem eu inferior, essas entidades vêm, as tentações vêm, o mal vem. Então, Jesus teve que passar pela mesma coisa. E aí, para que ele fez isso? Para libertar todas as almas que estavam sem a chance de voltar para Deus, de reencontrar o Pai, né, de fazer esse caminho, porque os portões estavam fechados, né? Ou seja, a gente tinha caído, indo para uma outra palestra, mas só para dar um panorama, todos nós, seres, estávamos ali juntos com Deus até o momento da queda. Caímos, nos afastamos de Deus e os portões para voltar estavam fechados. Precisou que Jesus fosse o escolhido para dizer assim, eu vou passar por uma prova como ser humano e vou mostrar que é possível resistir às tentações, me entregar à vontade do Pai. E se eu conseguir, aí vai ter a oportunidade desses portões se abrirem de novo e toda a alma vai ter a chance de fazer um caminho parecido com o meu, pagar o seu preço. Quem está mais afastado vai ter que fazer um caminho mais longo, quem está mais pertinho está um caminho mais curto, mas desde Jesus Cristo é possível para qualquer alma, até a alma mais distorcida, ela pode começar a voltar.
Então, percebe a missão de Jesus? Essa é, segundo o Pestor, a grande missão, onde ele fez isso sem violar o livre-arbítrio. E se ele tivesse falhado, graças a Deus não falhou, graças a ele, no caso, não falhou, porque foi uma escolha dele, mas outro teria tentado, porque o plano de Deus vai seguir. E está seguindo, graças a Jesus, nesse caso, há 2000 anos isso pode acontecer. Tudo bem? Ficou mais claro a missão principal? Então, vamos em frente. Tânia, pode ler ou quer que eu leia? Não, posso ler. Porque tem uma... Agora, aqui nesse slide, dá para ver, tem aquela imagem reduzida, minimizada, fica bem em cima do texto. Mas essa aqui dá para ver. Pode arrastar. Você pode pegar essa imagem e tirar do lugar. A salvação é só através de Jesus? Sim e não. Vocês podem atingir. Tá um pouco baixo, Tânia. Deixa eu chegar mais perto. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Deixa eu ver aqui a minha. Melhorou? Melhorou. A salvação é só através de Jesus? Sim e não. Vocês podem atingir uma etapa do desenvolvimento através de qualquer uma das grandes religiões, também das religiões não cristãs. Nenhum Espírito de Deus jamais dirá a vocês para abandonarem sua igreja, seu templo, sua fé. Todas as religiões têm uma dose de verdades, mas vocês não deveriam menosprezar Cristo tão apressadamente. O que Deus espera de vocês e o que faz parte da perfeição e do desenvolvimento, pelo menos até certo ponto, é a gratidão à pessoa sem cujo feito ninguém poderia voltar à luz divina. Assim, como ele foi parte tão importante do nosso retorno a Deus, e ainda é o melhor amigo que podemos ter nesse retorno, quanto a precisarmos dele para retornarmos a Deus, a resposta é sim. Simples, mas vamos lá, o que ficou para você, Tânia? Que, na verdade, quer dizer, o que eu compreendo é o seguinte: as religiões são muito positivas, todas elas e cada uma delas, mas elas também têm egos, né? A religião também tem um ego, então tem as verdades, tem a parte positiva e tem as partes não tão positivas, né? E eu acho que para você chegar à salvação, não é só através de Jesus, você tem outros caminhos, mas é através do que ele veio ensinar. Então, de uma certa maneira, a resposta é sim. O Gui, ele não traz nada negativo a respeito das religiões, ele é muito elegante, porque ele fala assim, todas têm uma dose de verdade. E ninguém, nenhum ser de luz, vai nunca dizer saia, se afaste da sua religião, porque é um chamado de alma da pessoa. Eu acho isso muito bonito, assim. Vá mesmo, é no budismo, é no protestantismo, no muçulmano, qualquer uma. Então, nessa parte, o Pestor deixa muito claro de que a religião é um ponto importante, como você falou. E que, se você se sente conectado com aquela, né, talvez alguém está vendo aqui, nem cristão ele também diz, nas religiões não cristãs existem ali verdades. Isso é muito rico de afirmar, isso libera para tirar qualquer ideia de que a gente precisa se limitar a uma visão X para poder falar de Jesus Cristo. Nesse momento, isso está completamente liberado. Agora, o que o Pestor vai trazer é dizer assim, mas pelo menos agradeça. Digamos que você é judeu, né? O Pestor vai dizer, olha, esse ser foi muito especial. Né? Talvez essa visão que o Pestor traz seja nova para muita gente. Mas o guia está bancando, digamos assim, olha, esse ser foi especial. Graças a ele, você está podendo voltar para Deus, está podendo ver uma aula dessa, a gente está se desenvolvendo na direção de Deus há 2000 anos, graças a ele. Então, como ele é tão importante, em algum momento é importante fazer as pazes com Jesus Cristo, porque algumas pessoas de certas religiões podem ter tanto imagens muito endeusadas de Jesus Cristo, que também é negativo, né? Assim, imagens e não a realidade de Jesus Cristo, como outras pessoas podem ter uma aversão, falar assim, esse não faz parte da minha religião, então não quero.
E essa, dos dois extremos, é uma separação com essa figura. Uma figura que, segundo o Pastor, permitiu, graças a ter cumprido a sua missão, que a gente tivesse aqui, inclusive tendo a religião que a gente tem. Então, eu acho isso uma chave muito importante, porque sai da dualidade. Tem Jesus Cristo como figura importante, mas, ao mesmo tempo, você pode seguir na sua religião, seja ela qual for. Faz sentido? Mas, segundo, ele diz também, né, Heitor, que para chegar a Deus, a resposta é só através de Jesus. Sim, a resposta é sim, porque Jesus é a representação do amor. E você só chega a Deus, você só chega ao seu eu superior, à sua divindade, através do amor, né? Desenvolvendo, se conhecendo, trabalhando as suas sombras, suas crenças, negatividades, mas sempre sendo curado pelo amor, né? Sim. Então, mas o amor, na minha visão, o amor não está só em Jesus. Então, o que essa palestra me traz é que, imagina alguém que seja de uma religião que não acredita em Jesus como Messias, mas desenvolve um amor profundamente. A cura pode acontecer. O que Mas aí ele é quando traz aqui... Pode falar, pode falar. quando eu estou dizendo Jesus, ele usa o nome de Jesus, mas Jesus era a representação do amor. Então, por isso que não precisa ser só através da figura de Jesus que você chega. Sim. Você pode chegar por outros caminhos através do amor, porque Jesus era a representação do amor, né? Então, aí eu começo a concordar mais com você. Porque a gente tem... Quando põe a palavra Jesus, isso cria já uma conexão com a entidade Jesus que a gente conhece. Personalidade, né? Isso. Mas o que eu gosto, e apesar da gente poder dispensar Jesus por um lado, no sentido de em outra religião eu também consigo fazer a minha purificação, o guia traz essa questão de que ele é uma entidade importante. E nesse lugar, a pessoa que evolui espiritualmente pode acolher a figura de Jesus. Se a pessoa ainda se afasta de Jesus, porque diz, não, este ser não faz parte do meu sistema, a pessoa ainda está num lugar de separatividade, o que mostra uma negatividade. Porque a pessoa que evoluiu, ela pode ser budista, mas ela evoluiu bem, ela consegue acolher quem quer que seja, inclusive Jesus. Então, é só um aprofundamento aí a partir da sua pergunta, pelo menos na minha visão. Tudo bem? Então, para complementar, parece que está engatado aqui as perguntas. Eu vou ler agora. Então, não importa a sua religião. Não deixem a fé que estão acostumados. Isto não é necessário. Mas tenham a mente aberta. Considerem a possibilidade de que aquilo que seus pais ou antepassados ou as pessoas em quem confiam e que influenciaram sua vida disseram pode não ser inteiramente correto. Sem dúvida, eles possuem algumas verdades, mas não existe um só grupo na humanidade que possua toda a verdade. E vocês, como pessoas que buscam a espiritualidade, abram as portas para a verdade, não importa de que lado ela vem. Não mantenham suas opiniões por teimosia. Não acreditem que isso significa ceder ou possa indicar uma falta de caráter. Acho que isso complementa muito o que eu já estava dizendo, que o guia é muito claro de que ninguém precisa estar numa religião cristã. Não, isso não faz diferença. O que faz diferença é você ver como que você se conecta, como você está aberto, você está de mente aberta. Por quê? Porque a gente aprende uma religião, né, muitas vezes, a partir da nossa família. Ou as pessoas se desconectam da religião da família e vão para uma outra religião buscando se encontrar. E, às vezes, um líder religioso dessa outra religião é muito impactante para a pessoa. Mas o que o guia convida é deixa a mente aberta. Porque todas as religiões têm alguma verdade, mas nenhuma tem toda a verdade. Então, você pode sempre questionar. O que disto aqui é verdade para mim? O que da outra é verdade para mim? Eu posso, no meu caso pessoal, eu já naveguei por várias formas de autoconhecimento, até chegar, por exemplo, no Pastor, que para mim é o que mais contém verdade, assim. Eu ainda não achei muita coisa que eu falei. Teve algumas que eu resisti,
mas mais para frente eu fui vendo que fazia muito sentido com a minha alma. Então, isso é muito importante. O Pessoa vai ensinar isso muito. Ache o lugar que alimenta a sua alma. E deixa a mente aberta, porque mesmo no Pessoa, o guia fala, sempre questione. Por exemplo, pegue uma opinião contrária, uma opinião diferente. O que ela tem de verdade para você? Como é que você se posiciona frente a ela? Entre uma resistência, se entre uma resistência, podemos trabalhar essa resistência. Talvez, com certeza, existe uma verdade ali embaixo. Na opinião do outro também existe uma verdade. Como é que a gente mergulha nisso? Então, ele traz muito isso para ser visto com abertura de cabeça e também para sair... mas se eu ceder disso aqui, eu estou falhando com o meu caráter. Isso, às vezes, representa mais uma rigidez e uma teimosia do que uma consciência mesmo. Então, é nesse lugar que o Pessoa vai trazer essa possibilidade da gente se ligar novamente a Jesus Cristo. Alguma coisa fica mais forte para vocês aqui? Vamos em frente. Então, olha que legal para a gente ir fechando a nossa aulinha de hoje. Quem pode ler? Não é apenas na esfera terrena, mas também nos mundos espirituais que a luz de Cristo está se espalhando. Quando os seres que vivem no mundo da escuridão veem essa luz, a reação deles é diferente. Aqueles que já estão prontos para avançar espiritualmente acolhem com alegria essa luz, dispostos a segui-la. Outros, que ainda não avançaram tanto, encolhem-se à sua vista, sentindo extrema dor. Portanto, o ser humano que conseguir trazer para fora sua luz ficará protegido contra as criaturas do mundo da escuridão. O que vem para você, Tânia, com esse trecho? É bem isso, né? A luz, às vezes, vem na hora certa para a pessoa que já está pronta e preparada para recebê-la. E, às vezes, a pessoa ainda está muito envolto na sombra, na escuridão, nas suas dores, e não consegue nem enxergar, nem sentir essa luz, né? Mas, na medida em que a pessoa aceita a luz, ela consegue conectar essa luz com a luz interna dela, que é o eu superior, e aí também a fluir a luz dela, a emanar a luz também, né? Não sei se vocês perceberam na meditação inicial, eu trouxe muito esse conceito, né? De que ao fazer esse trabalho, a gente emana a nossa luz, né? Estar aqui, se dispondo a falar, a dizer sobre conhecimentos, verdades, falar de si, é um lugar de emanar a nossa luz. E você trouxe de que cada um está num momento diferente, tem um caminho, né? Como eu mostrei lá, a gente tem que decidir ir em busca da nossa luz. Além disso, o guia aqui traz um componente a mais, por exemplo. Quando a gente faz esse trabalho, a gente emana uma luz. É bem do que eu já falei na outra aula da relação com o mundo espiritual, mas aqui ele reforça de novo. Eu gosto muito de não esquecer disso. Porque a gente senta aqui para estudar, para meditar, etc., a gente está emanando uma luz. E muita gente tem dificuldade, tem crenças assim sobre ser atacado espiritualmente, sobre estar sob influência de maus espíritos, e fala, eu vou rezar para ter proteção. Eu, pessoalmente, acredito que não adianta você rezar para ter proteção enquanto tem um núcleo dentro de você ainda preso à raiva, ao ódio. Então, eu preciso ser perfeito para ter proteção? Não. Você só precisa saber que se você se guarda no ressentimento, se pega, né, no ressentimento, no medo, na obstinação, no orgulho e em outras características de eu inferior, você vai ter como sintonia entidades ligadas àquelas emoções perto de você. Regra do jogo, tipo, sem novidade. E se você faz um trabalho onde você mergulha nesses campos e transforma, esta nova luz que emana dói nessas entidades. É como se você desconectasse
aquele núcleo de medo agora está emanando amor, está emanando autocuidado. Isso dói para uma entidade que está vibrando no medo. Então, essa entidade tem uma escolha ainda. E é interessante, porque ele traz aqui que essa entidade tem uma escolha. Porque, de repente, ela acompanhou o seu processo de sair do medo e falou, vou tentar isso aí também. Estou vendo que está dando uma luz aí, esse ser está ficando mais bonito, eu posso ficar mais bonito também. Essa possibilidade está aberta para todos. Então, se aquele ser já está disposto, ele fala, eu vou aprender com esse aí que está um pouco mais na luz e vou junto. Ou então, dói tanto nessa entidade, ela está presa ainda num lugar que não quer largar o medo, não quer largar o orgulho, que ela vai se afastar. Começa a ficar uma lógica muito prática, assim, de como ter proteção espiritual. A gente cria a nossa proteção espiritual trabalhando em nós o nosso eu inferior. Faz sentido? Né? Heitor, Oi. e assim, e quando a gente faz esse trabalho, né? Quando a gente começa a ter contato com a nossa luz, nós também estamos ajudando, né? E espalhando essa luz. E mais seres vão nesse caminho. Bem como tu falou ali, né? O que eu acho mais legal a gente fazendo é que a nossa parte, já estamos fazendo muito. Muita gente tem medo de espírito, né? Muita gente. E aí, com a visão que o Pestor traz, a gente pode acolher que espíritos estão ao nosso redor. E imagina, eles vendo a gente aqui estudando essa palestra, trazendo novos conceitos, isso tudo vibra para a espiritualidade, e não por mágica, a gente está aqui. E se a gente acredita que tem espíritos perto de nós e tudo bem, eles estão ouvindo, eles estão vendo, às vezes até com uma visão mais ampliada, ou estão sentindo de forma mais direta, porque não tem a densidade do nosso corpo físico, o efeito de estudar isso. Então, começa a ficar um processo natural de evolução. Não é uma coisa forçada ou direcionada. Estamos aqui, estamos fazendo e vai acontecendo. Eu acho isso uma visão muito simples, assim, deixa muito simples, deixa muito dentro da autorresponsabilidade nossa, encarnados, de estar aqui vendo, estudando isso, e das entidades que estão ouvindo, também vendo, estudando isso, como quiserem. Eu acho que deixa muito simples. Então, Joseandra, eu não sei se você falou alguma coisa e eu não ouvi porque estava no mudo. Não, sim, quando a Jacira falou, daí eu pensei se espalhando, né? Quando a nossa luz, a gente trabalha, vai espalhando e vai atingindo outras pessoas. E eu já pensei assim em campo de energia também, né? A energia, as coisas podem até acontecer ali do teu lado, mas não te atingem, porque você está é isso mesmo. Está vibrando diferente. Isso. Né? Essa energia, para chegar, ela tem que se sentir confortável, ou tem que querer, senão não chega. Uhum. Muito bem. Isso aí. Então, a aulinha de hoje era essa. Para quem quiser se aprofundar, tá gravado. Quem estiver vendo gravado, quiser se aprofundar, tem grupo de estudo. No grupo de estudo, a gente estuda o caso, né? A gente fala um pouco da nossa experiência pessoal, vivendo isso na vida. Tudo isso foi falado, a gente pode trocar ideia com outras pessoas que gostam também de mediunidade, de autoconhecimento, e fica uma troca muito rica. E é isso para a nossa palestra de hoje, e eu vou sortear a próxima, mas antes, quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, algum comentário, como é que vocês estão se sentindo aqui finalizando essa aula. Posso falar? Claro. Como eu te falei, tudo que é relacionado ao Petro é um caminho de alma, né? Eu acho que quando você se envolve com o Petro, você já começa a enxergar a vida toda de uma maneira diferente, né? Um modo de viver. Eu digo até que o Petro tem uma linguagem própria, né? Essa que a gente utiliza tanto, eu inferior, eu superior, a máscara, enfim. E tudo que remete ao Petro, eu tenho muita vontade. Quando eu tenho disponibilidade de tempo, que nem hoje. Hoje eu não vinha na sua palestra porque eu tinha uma aluna às 7.
Aí ela me ligou que estava presa em São Paulo no trânsito, que não ia. Eu já fui correndo, dá para você mandar o link? Né? Porque tudo que é relativo ao Petro é uma coisa que faz bem para a alma ouvir. E sempre acrescenta alguma coisa. Sempre aquilo que você leu na palestra, naquela época, você teve uma percepção, hoje você está com a consciência mais expandida, então aquilo vem e tem uma percepção mais profunda. Então, para mim, é sempre agregação de valor. Então, parabéns por se disponibilizar. Obrigado, fico feliz de possibilitar isso. Ai, muito feliz. Jacira, como vocês estão? Quem está aqui? Eu também. Eu sempre procuro assistir tudo que vem relacionado ao Petro, né, que eu acho muito assim, bem como se diz, divino mesmo, né? É a vida, né? E o Heitor fala, tu é bem sucinto assim, mas muito profundo, né, no que tu traz. Bom, essa é a ideia. Em pouco tempo, né? Uhum. E então isso sempre acrescenta, né? E eu tenho a dizer gratidão mesmo. Que bom, obrigado por ter vindo. Bom, e eu também. A gratidão, olha, estou saindo daqui bem melhor, porque aprendi bastante coisa. E uma coisa que me deu muita, assim, é isso? Foi que Jesus teve a tarefa dele era mostrar a todos nós como voltar à luz divina. Eu disse, meu Deus, sabe? É isso. Então, assim, me senti mais leve. E a parte que eu li foi uma coisa que eu tenho que ainda estudar um pouquinho mais, sabe? Porque eu fico naquela, mas o livre-arbítrio, tudo bem. E aí, quando você falou, e Jesus veio, sabe? E eu disse, e Jesus foi, sabe? Foi assim incrível. Não foi rompeu muito a lei. bom. Isso. Eu fico muito feliz. Muito feliz com o feedback de vocês, está me estimulando a gente fazer mais uma semana que vem. Vou sortear, vou pedir só para a gente, então, para finalizar, eu vou guiar uma pequena mentalização só para a gente agora escolher a palestra da semana que vem. Tá bom? Então, com muita gratidão, muita alegria no coração, muita energia boa, vou convidar vocês a fechar um pouco os olhos. Respirar um pouquinho, se sintonizar com toda a espiritualidade do Petro, que eu sinto que está próximo a nós, porque a gente está vibrando essa hora toda em Petro, né? Então, isso traz uma energia. E aí vamos pedindo, e eu vou pedir ao meu eu superior que me ajude a escolher uma carta para a palestra que a gente vai dar semana que vem. Então, vai ser a palestra 15, que eu acho que eu já dei. Mas se eu já dei, né? Então, não, eu vou tirar. Eu vou ler esse trechinho, mas se ela já estiver gravada, eu não vou dar de novo. Eu vou ler esse trecho agora, mas eu vou escolher e eu comunico na quinta-feira qual vai ser, tá bom? Mas para finalizar esta palestra de hoje, é assim. Sempre que o eu superior tem atingido o seu estado original pelo abandono das camadas circundantes que constituem o eu inferior, ele busca esferas mais elevadas e radiantes e automaticamente liga-se a elas. Embora você ainda viva na Terra e essas esferas luminosas estejam a centenas de milhares de milhas. Então, lembrando a gente de fazer esse trabalho, a gente pode conectar com o nosso eu superior quanto a gente quiser, porque mesmo que a gente ainda tenha um tanto de eu inferior, em momentos de meditação, momentos de sono, a gente vai lá para esses lugares, se alimenta das esferas divinas e volta aqui para continuar o trabalho. Então, muito obrigado, gente. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente. E um grande abraço para todo mundo e para quem viu gravado. Se inscreva no canal, que aí você já fica recebendo as próximas. Bom? Gratidão, querido. Gratidão. Beijos. Até semana que vem. Tchau a todas, meninas. Então, tchau.